7 horas, horário de Portugal, e sábado e domingo, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário. Nós estamos no estudo de Romanos, desculpa, nós estamos no estudo de Romanos, mas hoje eu estou meditando, hoje é um sábado, eu estou meditando em outra palavra, Isaías 28. E essa palavra já tinha me chamado muito a atenção, porque ao mesmo tempo ela é uma palavra tensa, mas é uma palavra de instrução, é uma palavra de revelação, que nos direciona ali para Jesus. O livro de Isaías, o Velho Testamento, a Bíblia toda direciona para Jesus, o Velho Testamento. Mas Isaías é um livro incrível que quem não leu deve ler. Todo ele é direcionado para Cristo, para a redenção, né, do seu povo, para a libertação do seu povo. E aqui esse capítulo 28 é um capítulo interessante porque eles estavam dentro de um contexto aqui, Deus está falando através do profeta Isaías, direcionado para Samaria, que era a capital de Israel, o reino do norte? Agora não lembro. Não, do norte, reino do norte. O do sul é Judá, que a capital é Jerusalém. Então, essa palavra está direcionada para esses líderes que estavam se comportando como líderes embriagados, a palavra nos fala aqui, orgulhosos, e tantas vezes nós nos colocamos nesse mesmo contexto, né? E vamos falar um pouco mais sobre esse capítulo, que é um capítulo que nos deixa muitas instruções para nós trazermos para o nosso dia de hoje. Hoje, o dia mais importante das nossas vidas. Hoje é o dia que nós podemos mudar o nosso caráter através de Cristo, através da consciência dos nossos atos, através da consciência daquilo que é certo, daquilo que é correto, através do alinhamento do nosso caráter. Vamos orar e já vamos começar. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse dia, eu te louvo pela tua palavra, Senhor. Quem sou eu, Senhor, para falar alguma coisa ao teu respeito? Mas eu te peço que teu Santo Espírito venha, ministre em mim, Senhor, e ministre naquelas pessoas que ainda verão essa live ou que estarão vendo aqui comigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a irmos um pouco mais fundo em Ti, em quem Tu és e naquilo que Te agrada, Senhor, naquilo que é correto, naquilo que é íntegro, naquilo que é justo, Senhor, naquilo que é reto, conforme a Tua palavra nos pede. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Amém e amém. Então, esse capítulo 28, eu peguei algumas partes e eu vou começar falando então lá pelo versículo 2, que fala o seguinte: O Senhor enviará um exército poderoso contra ela. Aqui, o grande inimigo daquele momento de Samaria eram os assírios que se levantavam, né? E nós lemos em toda a palavra de Deus que o próprio Deus levanta os inimigos para aplicar ali a justiça, para aplicar ali a disciplina no seu povo. E aí ele continua aqui: o Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. Tantas vezes as nossas vidas são, os acontecimentos em nossas vidas são como uma chuva, uma tempestade que vem e de forma muitas vezes inesperada e vem e ali destrói, né? Destrói o nosso emocional, destrói a nossa vida financeira, destrói muitas vezes famílias, né? São rompidas ali através de um divórcio, através de uma separação, através de uma briga entre irmãs, entre família, contexto familiar, olhando de uma forma macro agora. Então, as tempestades vêm sobre as nossas vidas e muitas vezes nós somos pegos desprevenidos, né? E aqui o Senhor nos fala muitas vezes através dessa palavra, e nós vamos continuar lendo agora o versículo 9. Não, eu vou passar essa parte do versículo 9.
Não, vou falar o versículo 9, que é um contexto onde os próprios líderes ali, orgulhosos, né, e tantas vezes nós também nos encontramos nesse contexto. Jesus! Isaías 28, versículo 9, nós nos encontramos dentro desse contexto de orgulho, de inconsciência sobre os nossos atos, e esses líderes estavam perguntando, ó, quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Eles estavam ainda em rebeldia contra o Senhor, questionando: olha, por que isso está acontecendo conosco? Por que o Senhor está falando dessa forma conosco? E tantas vezes nós estamos em rebeldia com o Senhor, questionando Ele a respeito de situações que estão acontecendo nas nossas vidas, sem antes nos questionarmos para saber: olha, por que está acontecendo isso? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Aonde que eu preciso me alinhar? Aonde que eu preciso me corrigir? E aí ele continua aqui, ó, os líderes orgulhosos. Acaso somos como crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente. E ontem eu ainda falava sobre aquela passagem de Romanos, onde o Senhor ele vai frisando várias vezes: olha, vocês são salvos, vocês são escolhidos, vocês são predestinados, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, agora vocês são justos. E ele vai toda a palavra de Deus ali reafirmando, reafirmando: olha, agora vocês têm um Salvador, olha, agora vocês têm uma eternidade, vocês têm uma aliança comigo, olha, andem retamente, façam a coisa certa, estejam em comunhão, estejam entre irmãos, participem da igreja. E o Senhor vai frisando. E aqui o interessante é que nesse capítulo 28 de Isaías, ele vai falar justamente a mesma coisa. Os líderes estão dizendo: olha, o Senhor pensa que nós somos crianças, está repetindo as mesmas coisas. E tantas vezes o Senhor repete as mesmas coisas para nós, mas nós não entendemos, assim como as crianças. E aí ele continua aqui no versículo 13, agora é o Senhor que vai falar. O Senhor lhes explicará a sua mensagem. Em outras traduções nos fala a palavra, né? A palavra de Deus. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam, sejam feridos, pegos em armadilhas e capturados. Aqui essa palavra o Senhor está falando: olha, eu falo para eles como se eles fossem realmente crianças, repetidamente, mas na rebeldia deles, eles não me ouvem, então realmente eu quero que eles caiam. É até contraditório a gente pensar: nossa, um Deus longânimo, um Deus bondoso, mas para o Senhor chegar nesse contexto de querer aplicar a justiça dele sobre esse povo, ele foi extremamente longânimo. A palavra de Deus nos fala que a própria situação ali de Sodoma e Gomorra que nós citamos ontem, o Senhor deixou, o Senhor vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, mas tem um limite também para a bondade desse Deus no sentido de aplicar a sua justiça, porque o nosso Deus é santo e nós não podemos esquecer disso. Então muitas vezes nós vamos mergulhando em pecados, vamos mergulhando em situações das nossas vidas e achando: não, tá certo isso, tá tudo certo que eu tô fazendo, não, ainda não, tá tudo bem com a minha vida, a minha mesa continua farta, o meu financeiro continua ok, eu continuo com as minhas propriedades, eu continuo com a minha família, não, tá tudo certo, não, o que eu tô fazendo não tá desagradando a Deus. Só que o Senhor tem um limite para aplicar a sua justiça. E aí ele continua aqui no versículo 16. Agora, no versículo 16, ele vai falar, já é uma aplicação, é uma aplicação, não, uma profecia, falando já sobre a vinda de Jesus. E aí ele fala no 16: por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, próprio Cristo, né? Uma pedra firme e testada, é uma pedra angular preciosa, sobre o qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Nós hoje estamos firmados numa rocha,
que é Cristo Jesus. Então, os nossos pés estão firmados na rocha firme, os nossos pés não estão na areia, conforme as nossas atitudes, é claro, né? Porque a palavra de Deus nos fala que aonde nós estamos construindo, edificando o nosso caminhada, o nosso caminho na areia, na rocha, aonde que nós estamos construindo? Quando nós estamos com Cristo, nos esforçando para alinharmos o nosso caráter, para alinharmos quem nós queremos ser em Cristo, a nossa identidade em Cristo, conforme Ele nos ministra na palavra dEle, então nós estamos com os nossos pés na rocha. E aí ele fala, quem crer jamais será abalado. E ele continua aqui, e essa parte é interessante, que é onde eu quero chegar. Versículo 17. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão, porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará. Falando sobre o povo aqui de Samaria, né, os líderes orgulhosos. Mas o Senhor, quando nós andamos com o Senhor, nós andamos em justiça e nós andamos em retidão. O que é essa justiça? O que é essa retidão? E aí eu fui atrás para ver as palavras bem direitinho sobre o que é retidão. Andar com Cristo é andar retamente, é andar em retidão. Retidão é a qualidade de quem possui um caráter íntegro, é honesto e justo. E o que é essa integridade? Honestidade em todas as ações. O que é essa coerência, né? Andar com um caráter justo, honesto, ter uma coerência nos nossos atos, é alinhar pensamentos, alinhar palavras e atitudes, todos alinhados. Não adianta falar uma coisa, pensar outra. Não adianta fazer uma coisa e falar outra. Então, precisa haver um alinhamento com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Não adianta nós estarmos usando máscaras, né, tá tudo bem, tá tudo certinho, só que o nosso pensamento não está coerente com aquilo que nós estamos falando, não está coerente com as nossas atitudes. Então, nós termos essa percepção, trazemos a consciência a isso e termos essa percepção. Não, o que eu estou falando condiz com aquilo com que eu penso, com aquilo que eu acredito. O que eu estou falando condiz com aquilo que eu faço, os meus atos condizem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso. São 3 situações. Se nós não estamos alinhados nessas 3 situações, nós não estamos andando em retidão, nós não estamos andando conforme o Senhor nos pede. E aí, essa explicação sobre a retidão nos passa mais 2 situações. Justiça, o que é a justiça? Respeitar as leis e tratar os outros com equidade, tratar os outros com justiça, com ética, com caráter, firmeza, manter os valores morais mesmo diante de tentações ou dificuldades, manter o nosso passo firme na rocha, mesmo diante de situações, mesmo diante de dificuldades. E aí eu vou lá para o 23. Um pouquinho antes, o 22, para a gente concluir esse pensamento. Pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, ou seu castigo será ainda maior. Deixem de zombar, deixem de pecar, deixem de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, deixem de seguir os seus próprios caminhos, deixem de seguir as suas próprias vontades, né? É isso que o Senhor está falando aqui para esse povo aqui de Samaria, para esses líderes aqui de Israel, e fala hoje para nós através da palavra de Deus, através de Jesus, através desse sacrifício, através dessas informações, né? Que esse povo lá naquele tempo não tinha toda essa... Eles tinham ali a Torá, tinham as leis ali, os mandamentos de Moisés, mas hoje nós estamos como é que eu vou dizer?
A nossa condição hoje é muito, muito melhor do que esse povo, porque hoje nós sabemos toda a verdade. Toda a verdade está aqui explícita, desde o início até o fim. Hoje nós sabemos o que vai acontecer, nós sabemos como devemos nos comportar, nós sabemos o que Jesus fez por nós. Então hoje, a nossa caminhada, ela pode ser ainda melhor do que esse povo que andava lá dentro daquele contexto. Hoje nós temos o conhecimento, nós temos o Espírito de Deus que está aqui conosco, né, nos ajudando, nos alinhando. Niltinha, bom dia, minha mãe, te amo. Isaías 28. Então, aqui versículo 23, para a gente fechar esse pensamento, essa meditação. Ouçam o que vou dizer, escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candial, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto ele não o soca demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Então, o que o Senhor está nos falando aqui através dessa palavra? O Senhor ministra no coração de cada um de forma individual, Ele conhece cada um de forma individual, Ele mostra e explica de cada um de forma individual. Aqui Ele fala que cada semente, ela é triturada, ela é plantada de uma forma diferente. Então, nós vamos sendo alinhados de forma que o nosso caráter seja alinhado por esse Deus. Ontem ainda uma pessoa me falava, nossa, por que tem pessoas que sofrem tanto? Por que tem pessoas que sofrem, têm tanta dificuldade? São pessoas de caráter, são pessoas alinhadas, né, diante ali dos princípios do Senhor, mas por que tem pessoas que sofrem tanto? E aí eu falava para essa pessoa, o Senhor, ele vai alinhar o nosso caráter conforme, né, ele planta a semente conforme a semente é. Então, ele vai alinhar o nosso caráter conforme aquilo que ele nos conhece, conforme aquilo que ele quer extrair de nós. E muitas vezes nós somos triturados, somos oprimidos, é assim como a, a oliva, né? Ela é ali espremida até o máximo para sair o melhor óleo. E outras plantas, outras sementes não precisam passar por esse processo. Então, o agricultor é aquele que nos dá sabedoria, nos dá o entendimento sobre aquilo que nós devemos fazer, sobre a palavra dele, sobre a maneira como nós devemos agir, sobre o nosso propósito. E o agricultor sabe a hora certa de lançar a semente, sabe a hora certa de transformar essa semente, e, e ele vai conduzindo todas as coisas. E ele, acima de tudo, a outra entendimento, a outra aplicação que eu tiro dessa palavra é que este Deus, ele também nos dá a capacidade para andarmos nessa terra e cumprirmos toda a palavra dele. Ele nos dá o entendimento, ele nos dá a sabedoria necessária para fazermos aquilo que ele quer, aquilo que agrada a ele. E nós precisamos nos esforçar para entender dele aquilo que ele está nos instruindo. E eu finalizo esse tempo com essa palavra, né? Com esse entendimento, com essa meditação. O nosso Deus fala conosco como se nós fôssemos crianças, repetidamente. Fala através da palavra, fala através de outras pessoas, fala através da pregação, fala através de um louvor, repetidamente sobre aquilo que Ele quer que nós façamos, que nós nos alinhemos, né, sobre os pecados que Ele quer tirar das nossas vidas. Então Ele vai falando repetidamente. E quando nós não ouvimos Ele,
E muitas vezes nós somos provados, né? E diante disso, nós somos espremidos, somos esmagados, para que nós possamos então morrer para nós, morrer a nossa carnalidade, para que então a semente, né, de vida que vem deste Deus possa frutificar em nós e através de nós. Que nós possamos então sermos cada vez mais parecidos com Ele, que nós possamos então refletir a face dele onde os nossos pés pisam, que nós possamos então exalar o perfume dele por onde nós vamos. Não é nada por nós, a nossa vida não é nada por nós. Então, nosso orgulho precisa ser quebrado, a nossa vida é para Ele, através dele e por Ele. É isso. E vamos finalizar essa meditação assim, então. E que hoje seja um dia de transformação em nossas vidas, que hoje seja um dia de renovação do nosso eu interior, né, do nosso caráter, que hoje seja um dia onde o Espírito de Deus nos preencha de forma completa. Então nós estaremos agradando a este Deus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, eu te louvo pela tua boa mão, eu te louvo pelos teus ensinamentos, Senhor, eu te louvo pela tua paciência, assim como tu tem uma mãe e um pai têm paciência com seus filhos, ó Deus, e explicam repetidamente, Senhor, situações que muitas vezes parecem tão simples, da mesma forma tu és conosco, Senhor. Deus, nós te adoramos, nós te engrandecemos, e nós agradecemos, Jesus, pelo teu grande sacrifício, Senhor. Te agradecemos por a aliança que nós temos contigo, pelo teu grande amor. Se conosco nesse dia, Espírito de Deus, e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos Geise, mãe, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.